nasceu para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e assim por diante. Continuando. Deus me mostrou Apocalipse 12. Aconteceu então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto com seus anjos, mas não venceu. E não houve mais lugar para eles no céu. Então foi expulso o grande dragão, que é a antiga serpente, o chamado Diabo e Satanás. É ele que engana todos os habitantes da terra. Ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Junto ouviu uma voz forte do céu que dizia: agora aconteceu a salvação, o poder e o reinado do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Mas estes o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, porque mesmo diante da morte não se apegavam à própria vida. Mas o principal eu já li. Vou falar uma coisa muito importante que eu nunca gostei de falar sobre política. Então, até um poucos dias atrás existiam muitas opções, beleza? O pior é que, terminando esse primeiro turno, uma das opções se torna um motivo de vergonha para os cristãos. Para o mundo lá fora, tudo bem. Vocês lembram na Semana Santa que eu falava para vocês? Na Sexta-feira Santa vão fazer silêncio. Os que não são da igreja lá fazem o barulho que eles quiserem, mas dentro da igreja nós vamos fazer o silêncio. Então os outros lá não importam. Importa é nós cristãos. Então, o que significa essa mulher grávida, um dragão vermelho querendo destruir o filho dessa mulher? O que Jesus queria mostrar para mim, além daquilo que eu já sabia, que é Nossa Senhora, que é Jesus, o inimigo tentando destruir Jesus? E aí eu fui para Bandeirantes ontem, contexto dos homens. Lá tem o maior santuário da América Latina, São Miguel Arcanjo. A gente passou o dia lá, estou extremamente cansado, porque eu tive que pregar, e quando eu prego eu fico ansioso. E aí, vocês sabem que eu sofro, eu sofri, passei mal, mas preguei. Deus me usou. Então, indo para a missa, o ensinamento foi dentro da igreja, dentro do santuário. Cheguei lá, São Miguel Arcanjo. Quem é o anjo arcanjo que luta nessa batalha contra o dragão? São Miguel. E eu fui parar no santuário São Miguel, ainda meio em dúvida se Deus queria que eu usasse esse momento e outros momentos para falar sobre essa visão, sobre essa palavra que Ele colocou no meu coração. Então, chegando lá, aproximando da imagem, eu já vi de longe que São Miguel usava uma bandeira do Brasil nas mãos, da imagem de São Miguel. Aí eu comecei a chorar. Aí a ficha caiu. E eu não podia me omitir, deixar de falar isso. O dragão vermelho que tenta destruir o filho da mulher grávida. E nós cristãos somos convidados a defender a vida. Nós somos contra o aborto. Sim ou não? Sim. É dúvida isso para alguém? A Igreja Católica, ela não aceita o aborto? Não, né? E a cor vermelha representa o comunismo. E o comunismo já dominou muitos países, inclusive aonde nasceu o Papa João Paulo II, na Polônia. Lá teve a ditadura, e depois da ditadura veio o comunismo. Papa João Paulo II fala que foi a pior coisa que aconteceu na Polônia. Foi pior que a ditadura. Então, o comunismo, a cor vermelha que vai entrando, vai dominando, vai convencendo as pessoas, vai apresentando propostas
para salvar a vida das pessoas. Amor, paz, igualdade, respeito. Então vai entrando com esse argumento e vai conquistando. E esse comunismo de cor vermelha, quando está no poder, aonde esteve e aonde está hoje, só existe morte. Morte. Todas as leis trazem a liberação da morte. Eles matam quem estão contra, matam religiosos, se quiser abortar, controle de natalidade. Então tem muita gente no meu país, o ditador, o comunista vai lá e agora começa a matar. Isso aconteceu na onde na história bíblica? Já falei, no Egito. Então o rei mandou matar todos os filhos dos hebreus porque estava crescendo muito. Então o comunismo, eles fazem isso. Aonde tem comunismo, aonde tem líder comunista, se aprova a lei do aborto. Alguém tem dúvida que nós somos inimigos do aborto? Como é que a gente pode então apoiar algo de cor vermelha que representa o comunismo, gente? Não estou aqui para criticar ninguém, eu estou preocupado que as pessoas estão cegas, porque as pessoas têm a Rede Globo para assistir, e a Rede Globo é uma desgraça. Quantas vezes eu, jovem, ouvi os padres pregando, falando que o que era a Rede Globo na família. Quantas músicas o padre Zezinho pregou falando sobre o mal da televisão na família? É ou não é? Sei que vocês estão com medo de falar, mas é. E a Rede Globo odeia o nosso atual presidente. E eu não sei, a gente sabe por quê? Porque antes muito dinheiro era injetado nos meios de comunicação. Então eles amavam os partidos passados. E agora o presidente que entrou, chucro, fala muita besteira, teimoso, cabeça dura. Não gosto muito dele não. Mas o que ele faz lá dentro? Cortou dinheiro de verba pública para a Rede Globo, cortou dinheiro para esses artistas famosos rebolar por aí afora, erotizar as nossas crianças, Anitta e companhia, Pablo Vittar. Eles estão lascados com esse presidente. Todos os dias você vê eles falando mal do presidente. Também não gosto muito não, mas gosto do que ele faz. Cortou a verba e repartiu a verba da cultura para aqueles que não têm fama, aqueles mais humildes, mais pobres, beleza? Só que esse povo não tem voz. Quem tem voz? Anitta, Pablo Vittar, aquele bloguista lá, como chama para desgraça? Vocês sabem o que falou? Ah, é, o Felipe Neto. Ele está destruindo os nossos jovens. Os filhos de vocês se cortam, os filhos de vocês são desobedientes, estão fazendo sexo. Mas vocês não sabem, está tudo fazendo. Porque houve Felipe Neto. E quem Felipe Neto defende todos os dias? Gente, nós vamos optar por esse cara. Se você tem um limão azedo para chupar, um pirulito de limão azedo e um pirulito de merda, qual você vai escolher? Se você tivesse que escolher entre Pedro, que era chucro, ignorante, Jesus chamou ele de Satanás. Jesus brigou com Pedro até não querer mais. Agora, Judas, os pobres, Jesus, vamos juntar um dinheirinho para dar para os pobres. Ô Jesus, vamos dar um dinheiro, vamos fazer uma campanha para dar para os pobres. Quem você escolheu? Então, eu estou falando alguma mentira? Não, quem não precisa se exaltar, não. Eu quero só que pelo menos vocês comecem, quem não tem essa opção, porque dentro da igreja a gente optar pelo vermelho é triste, eu fico envergonhado. Eu estou extremamente envergonhado com a minha cidade da Argentina, porque lá deu mais vermelho. Eu vou
começar a falar. Gente, eu estou muito preocupado, porque o diabo ele vai entrando. Então veja quem está apoiando o vermelho. Veja quem está apoiando o vermelho. Os cantores. Vê os políticos que estão apoiando o vermelho. Olha quem é Renan Calheiros. Quem é Renan Calheiros? O brasileiro tem memória curta. Fazer o quê? É um dos piores bandidos desse Brasil. Quem ele está apoiando? Quantos satanistas desse Brasil? Quem que eles estão apoiando? Então, a gente começa a perceber os ateus. Quem que eles estão apoiando? Na hora que se o vermelho ganhar, tudo bem, vamos pesar. Vergonhoso é ganhar com voto cristão. Aí sim. Mas, se você não se convencer e você for comemorar a vitória do vermelho, quem são as pessoas que vão estar lá no palanque com você? Lá na rua comemorando a vitória do vermelho? Quem está? Não é nem engraçado. Quem vai estar lá apoiando a vitória desse vermelho? Quem vai estar lá? Se você fosse lá em São Paulo comemorar, quem vai estar junto com você lá comemorando? Ortega vai estar. Ortega é amiguíssimo do vermelho. Ele é vermelho, ele é comunista. Ele fechou as rádios católicas, as TVs católicas, expulsou padres, expulsou as freiras. Imagine se chegar a polícia aqui e expulsar as nossas freiras que estão ali em oração. Vocês iam gostar? Mas isso pode acontecer. Não é de uma hora para outra. É algo que vai, o diabo ele vai aos poucos, até que ele implanta. Expulsar as nossas freiras que dão a vida. Por quê? Porque a igreja fala como eu estou falando. A igreja denuncia como eu estou denunciando. E por isso é perseguida. Então, esse ditador deu um maior elogio na internet pela votação, quem saiu em primeiro lugar da votação. É esse que vocês querem estar lá no palanque da vitória? Esse que matou freiras, que matou padres, que matou coroinha porque queria ser padre? Então pensa, gente, é do lado dessas pessoas, do Pablo Vittar, do Felipe Neto, do Renan Calheiros. Vamos falar agora do governo que se passou 4, 8, 12, 15 anos. 15 anos. Foi a maior vergonha da nossa nação. E isso é o que eu mais me preocupo. Porque eu detesto ladrão. Eu amo, as outras coisas até perdão tudo. Mas ladrão eu detesto. Se alguém roubasse sua casa, o que você tem lá que presta? Não, mas tem alguma coisa que você gosta. Se alguém roubasse a sua casa, essas coisinhas que você tem, que você conquistou com tanto carinho, você depois de um tempo colocaria ele como guarda da sua casa? Pensa, gente. Foi o maior esquema de corrupção que já existiu na América Latina, foi no período vermelho, partido do PT, junto com os partidos que estavam comunados ali. Não adianta falar que o Supremo absolveu, porque o Supremo também. Vocês já ouviram falar aquele que é mais antigo do Supremo ali, que soltou os bandidos? Gilmar Mendes. Gente, eu odeio este homem. Sempre criança, porque sempre eu vi bandido na cadeia sendo solto por Gilmar Mendes. É ou não é? Volta a memória, gente. Quantos bandidos foram soltos por Gilmar Mendes? Depois entrou o Toffoli, José Dias Toffoli, irmão do padre lá de Marília, Carlão Toffoli. Então, nosso irmão do padre, advogado do PT, entrou no Supremo. Ele também começou a soltar bandido. E agora tem esse Alexandre aí que faz um monte de coisas inconstitucionais.
constitucional. Então, fora da lei. Foi o maior esquema de corrupção. Bilhões. Roubou bilhões. Quanto você ganha no ano? Roubou bilhões. Da Petrobras foi mais de 30 bilhões que se foi devolvido para os cofres públicos. Da Caixa Econômica Federal, que vivia em dívida, foi bilhões desviados para pagar partidos candidatos. Do Banco do Brasil, do Correio, dos Correios, o mensalão, foram bilhões. Sabe quanto custou inicialmente a obra da transposição do Rio São Francisco? Nunca falei, vocês veem que eu leio. A obra inicial era 4 bilhões. Nunca foi concluída. Porque o que dá dinheiro para os políticos é o projeto. É na hora que você contrata a empreiteira. Então eles começam uma obra, mas não querem terminar, porque o que importa é o projeto. Na hora que você contrata a empreiteira, aí é que vem a propina. Depois para terminar, pouco importa, vamos fazer projeto. Então era 4 bilhões. Depois de 15 anos desse governo, a transposição estava custando 10 bilhões. Olha, de 4 para 10. Quanto que aumentou? E não foi terminada. E agora, com mais 2 bilhões, foi concluída. E a gente acha que é o pai dos pobres, que dá Bolsa Família de 80, 90, 100 reais. Agora a gente está com Bolsa Família, com uma ajuda financeira muito maior. E aí a mídia, a Globo e todo o resto de companhia fica o dia inteiro falando mal do presidente, que eu realmente também não gosto muito do que ele fala, mas eu gosto do que ele faz. Ele corta a verba para financiar esses bandidos. Presidiário não gosta dele. Você sabe quanto foi a votação para o vermelho dos presídios? 98%. Você vai comemorar com eles lá no dia da vitória? Vai? Os ladrão? É esse o país? É esse o candidato que vocês querem? Então, o maior esquema de corrupção, todos os ministros do PT, todos os secretários, até secretário de desenvolvimento da pobreza foram presos por desviarem bilhões. Mas agora o cabeça, ele foi meio que protegido. Se ele tem culpa, eu não sei. Claro que eu sei que tem. Mas foi condenado em 3 instâncias. Depois o Supremo Tribunal falou que não devia ser julgado no Paraná, tinha que ser julgado em Brasília. Aí cancelou todo o processo de 3 instâncias e soltou. Esse Supremo é corrompido. Esse Supremo quis votar o aborto. Só não conseguiu porque o povo foi contra, a igreja foi contra. E a gente criou, após esse governo corrupto, o povo foi para a rua, e aí a gente pressionou, vocês assinaram uma carta aqui na igreja. Eu acho que eu estava minha irmã ainda. Nós assinamos um abaixo-assinado para criar a lei de ficha limpa. E agora os tombos estão voltando naquele que é o suja, ficha suja. Gente, não pode. São bilhões que foram roubados, desviados. Mas a família do Bolsonaro também está roubando. Ainda não foi concluída a investigação. Agora, entre quem rouba alguns bilhões e quem roubou, que pode ter roubado alguns bilhões, e entre quem roubou bilhões, quem que você prefere? Pensa bem. O que acontece? O povo tem uma certa memória afetiva. O que é memória afetiva? Quando aconteceu algo bom lá no passado, você guarda esse bom sentimento dentro de você. Por exemplo, quando o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, ninguém esquece, só eu. Quanto que foi? 98? Então, lembra daquele ano, lembra daquela data, lembra dos jogadores. Isso é memória afetiva. Quem fala de Ayrton Senna aqui? Quem não conhece Ayrton Senna, mesmo que nasceu depois da morte dele? Memória afetiva. O Ayrton Senna é um campeão, do Pelé. Fala do Pelé, memória afetiva, coisa boa, coisa gostosa, ele fez coisas boas. A memória afetiva
que a gente tem por esse líder da esquerda é uma memória boa, porque quando ele subiu para ser chefe da presidência do Brasil, aquilo foi um motivo de muita alegria para o povo, porque era alguém do povo que agora estava lá como presidente. O povo ficou muito feliz. Eu votei, não na primeira, porque a gente não votava, mas na segunda, eu votei porque foi motivo de alegria. Alguém do povo está lá em cima do poder. Então o Brasil ficou muito feliz. Foi muito bom. Foi 2, 3 anos muito bom para o Brasil. O emprego começou a aumentar. Foi bom. Só que depois de 3 anos, a corrupção, porque o poder corrompe. Quantas vezes eu preguei isso aqui, gente? O poder corrompe, o dinheiro corrompe. Então, foi se corrompendo e se corrompeu demais. Roubou, desviou bilhões. O filho dele, que era um funcionário do zoológico, hoje é bilionário, chamado Ronaldinho dos Negócios. Ele é um fenômeno dos negócios, porque do dia para a noite ele fez um negócio lá com a empresa e ficou bilionário. Ah, gente, vai falar da família do Bolsonaro agora? Então, a gente tem que pôr na balança, é o que tem. Agora tem um limão azedo agora para chupar, do que chupar um picolé de cocô. Pensa, foi muito dinheiro roubado.